Todo mundo fala sobre a coragem de recomeçar depois dos 50, mas quase ninguém conta sobre o que vem depois e o que antecede essa decisão. Porque o difícil de recomeçar depois dos 50 não é sobre a idade, mas é sobre principalmente sobre as histórias que nós mesmas contamos para gente aqui na nossa cabeça. Histórias sobre medo, histórias sobre fracassar, histórias sobre o que vão dizer sobre mim, histórias sobre o apego que a gente tem de quem a gente era, que não se sustenta mais, mas que a gente não sabe se a gente vai voltar a ser ou quem a gente vai ser depois dessa decisão. Então, hoje eu quero conversar com você sobre essas histórias, sobre o que ninguém fala sobre recomeçar depois dos 50. Quando eu tomei, né, a decisão de sair do Rio, a primeira decisão, né, sobre sair do Rio, mudar para Caravelas, o que me moveu não foi coragem. O que me movimentou foi a dor, porque para mim um dos pilares, né, o meu maior valor de vida é liberdade. E a gente não consegue ter liberdade sem saúde. E quando eu adoeci, né, essa foi a minha mola propulsora. Foi estar com a minha saúde abalada e precisar buscar alguma coisa para sanar isso. Então, o impulso veio da dor, não absolutamente foi coragem. Naquele momento, eu estava num ponto muito crítico. Então, eu só me joguei. E quando eu entrei no ônibus, né, com 2 malas e R$ 700, que era o que eu tinha para recomeçar minha vida, sim, eu pensei, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque eu tinha dito que eu ia passar 3 meses, mas dentro de mim algo dizia que eu não ia voltar para aquela vida. E isso dá muito medo, muito medo. Eu acho que se a gente for listar os medos que a gente sente, né, eles são infinitos. E muitos deles vêm de não saber mesmo, né, o que está por vir, o que a gente vai enfrentar, né? Porque o novo dá medo. E o ser humano, a gente nasceu para viver no conforto, para viver na zona de conforto, para economizar energia. Então, o medo ele é inerente. Não tem jeito, ele vai aparecer e cada uma de nós vai ter um medo, né? Eu tinha muito medo de ter que voltar, né, de ter que assumir que a escolha que eu fiz foi ruim e voltar para aquele cenário que era ruim. Eu acho que esse foi um dos maiores medos, medo de não dar conta, medo de não conseguir ganhar dinheiro, porque eu não tinha nenhum plano financeiro, né, nenhum plano profissional, e ali foi o meu maior medo. Quando depois de eu estar emocionalmente saudável, depois de eu me sentir curada, de eu me sentir inteira, né? Depois de 5 anos, que eu decidi de novo que ali não ali era um lugar de passagem, né? Caravelas, no sul da Bahia, para mim, foi um lugar de transição. E quando eu vi que aquele lugar também não me atendia, também não atendia a Cláudia que eu queria ser, e decidi vender tudo, botar uma mala de rodinha pequena, uma mochila nas costas e sair pelo mundo voluntariando em busca de quem eu era ou de quem eu queria me tornar, foi, foi a segunda decisão. E aí eu vendi tudo. Eu queimei todas as fontes para eu não ter a desculpa de ter para onde voltar. E também foi difícil, porque de certa forma eu estava bem, eu estava confortável, eu estava numa vida muito bacana, né? Assim, um custo de vida baixíssimo,
muita qualidade de vida, zero violência, toda aquela insegurança que eu sentia quando eu morava no Rio, em Caravelas não tinha. Então, eu fui radical, né? Eu me joguei mesmo. E eu não sabia, assim, eu sabia a primeira cidade que eu ia, tinha uma ideia do que eu ia fazer depois, mas eu absolutamente sabia o que eu ia enfrentar naquela vida. E vem outro. Isso traz vazio, isso traz perda de identidade. Quem eu sou agora? Quem é essa Cláudia que se jogou na vida? Quem é essa mulher que não sabe nem o que quer fazer profissionalmente, não sabe como vai ganhar dinheiro, não sabe qual o próximo destino? Isso dá uma insegurança muito grande, mas também traz uma excitação, porque descobrir esse novo, quando a gente afasta um pouco o medo de lado, ele é bem prazeroso. Ele não é ruim, não é um lugar ruim, mas também traz vazio, traz uma solidão, você não tem com quem dividir, né? E isso é bom, porque você também evita de ser contaminado pelas histórias, pelos medos e pelos traumas do outro. Mas não é absolutamente confortável esse lugar. E, e às vezes, e logo no início da minha viagem, né, eu quero contar um fato aqui, eu fiz uma pequena reserva e eu perdi esse dinheiro. Esse dinheiro que era o meu dinheiro de segurança, meu dinheiro de paz, eu da noite para o dia, eu perdi ele totalmente. E isso foi bem desafiador, porque eu fiquei, nossa, isso é um sinal. O primeiro pensamento foi: isso é um sinal de que eu tomei a decisão errada, que eu tenho que voltar. Mas chorei muito, chorei muito. Eu estava sozinha no quarto nesse dia, não tinha nenhum voluntário comigo no hostel. Eu chorei bastante, assim, foi uma noite bem difícil. E no dia seguinte eu falei assim: não, eu vou tentar mais um pouco. No mínimo eu vou ficar esse um mês aqui. Se nada mudar, eu volto. E isso me trouxe um olhar bem diferente, porque aquilo que as pessoas falam, né, da gente colocar o pé, que Deus coloca o chão, ali se comprovou para mim. Coisas aconteceram, uma amiga me chamou para fazer um trabalho, o dinheiro foi aparecendo de formas totalmente inesperadas. Eu estava com dificuldade de encontrar o próximo destino, vaga no próximo voluntariado, e eu mudei um pouco a rota, mudei Itacaré para Serra Grande, que é bem próximo um do outro, e ali foi muito fácil eu conseguir a vaga do voluntariado. Então, eu mantive a minha decisão, eu vou continuar nesse um ano de mochilão, buscando essa nova identidade, essa nova Cláudia, né? O que, que eu gostava, o que eu queria fazer da vida, mas sem ter aquela pressão de que eu tenho que ganhar dinheiro para pagar aluguel, tenho que ganhar dinheiro para pagar conta. Então, eu mantive a minha decisão. No meio do caos, eu confiei naquela minha. Era um cheiro, sabe, assim, de que pode dar certo. Era uma esperança, sabe, aquele fique de esperança que diz: poxa, pode ser possível. Foi, acho que isso que me fez acordar no dia seguinte e falar: não, eu vou continuar, eu vou tentar mais um pouco, eu vou dar mais um passo. E as coisas foram acontecendo. Então, a decisão, ela sempre traz as possibilidades. Ela cria esse campo de possibilidades quando a gente decide. Mesmo que a gente não enxergue o caminho, as coisas vão acontecendo. Bom, alguém bateu, eu tive que interromper a gravação. Vou tentar retomar a minha linha de raciocínio aqui. Viver viajando
Viver em hostel, viver voluntariando, traz, né, isso, né, esses contratempos, essa, às vezes, falta de privacidade, enfim, faz parte do que eu estou vivendo agora. Eu não vou regravar o vídeo, é isso. Também faz parte do meu recomeço. Nesse momento que eu escolhi viver esse um ano, 2 anos de mochilão, essa, essa falta de da condição ideal, né? Então aqui é vida como ela é o que eu estou vivendo, é o que eu estou compartilhando. Então, fazendo abrindo, mostrando um pouco essa pequena parte dessa vida que às vezes as pessoas não contam como é, né? Que ninguém fala sobre isso. Eu estava falando do medo, o medo financeiro, o medo de quem a gente vai se tornar, os imprevistos que acontecem, né? E nisso tudo, às vezes, tem um vazio muito grande. E esse vazio, ele acontece principalmente porque a gente já não é mais quem a gente era, mas a gente também não é ainda quem a gente quer se tornar, quem a gente quer ser. A gente está ali no limbo, na transição, na jornada, na trajetória, na travessia. E essa travessia, ela traz esse vazio, porque a gente não se identifica mais com as coisas que a gente gostava antes, as coisas que nos preenchiam, ou simplesmente as coisas que nos preenchiam, elas deixaram de acontecer. Durante muito tempo, né, na minha vida, eu vivi em torno da criação da minha filha. Como já falei, fui mãe solo e eu vivi em torno disso. E isso, ela foi morar sozinha muito cedo, ela fez, mas enquanto ela não se formou na faculdade, né, eu acho que o término da faculdade era um marco para mim, muito importante. Então, enquanto isso não aconteceu, eu vivi ainda em torno disso. E quando ela se formou, eu perdi esse maior papel da minha vida, que era cuidar dela. Então isso traz um vazio também, porque mesmo eu vivendo, sendo independente, trabalhando, eu alimentei muito mais a Cláudia, que era mãe, do que a Cláudia, que era só mulher. Então essa falta, essa perda da identidade, de quem eu sou sem todos esses papéis que eu desempenhava antes, isso traz muito vazio. E traz também uma solidão muito grande, porque nem sempre você tem com quem compartilhar esses sentimentos. As pessoas não conseguem, às vezes, entender, até porque as pessoas estão muito vivendo no automático. As pessoas estão ali satisfeitas com aquela vidinha, sabe? Cumprindo o script, né? E quando a gente destoa disso, quando a gente rompe com isso, você não tem um ouvido acolhedor. Nem sempre a gente tem um ouvido acolhedor, alguém que te entenda ou alguém que pelo menos te escute e não te julgue. E aí vem essa outra coisa que ninguém conta, né? O medo que a gente tem do que as pessoas vão falar ou vão pensar da gente, esse medo do julgamento, esse medo da crítica. Eu acho que esse medo ele vem principalmente porque, pelo menos no meu caso, né, eu pensava muito assim, nossa, vou chutar o balde, né, vou começar do zero, literalmente. As pessoas vão me chamar de fracassada, sabe? Esse medo de achar que as pessoas vão te achar fracassadas, mas eu acho que esse medo refletia um próprio pensamento meu. Será que eu não fracassei porque eu cheguei nessa idade e eu não conquistei o que eu queria, ou o que eu conquistei não me satisfaz? Eu me perdi no meio do caminho. Então essa sensação de fracasso, ela é muito grande. E
traz a ideia de que os outros também vão pensar assim sobre a gente, que a gente fracassou, que a gente não deu certo. E isso só vai aumentando essa sensação de vazio, essa solidão, essa vergonha, sabe? Em muitos momentos eu tive muita vergonha. Eu mostrava um pouco da minha viagem, mas eu não mostrava que eu estava voluntariando. Eu não mostrava que de repente meu primeiro voluntariado foi fazendo limpeza no hostel. Eu tinha um pouco de vergonha disso. Como assim, né? Uma pessoa que teve uma vida confortável, teve carro, morava num bairro legal no Rio de Janeiro. Como assim? Ela está viajando, ela não tem dinheiro para viajar, ela está fazendo limpeza no hostel. Então eu passei também por essa vergonha de que, cara, a vida que eu levei 50 anos, não 50, mas pelo menos 30, né? Porque eu fui morar sozinha aos 20, 30 anos construindo, era uma vida. Não foi ruim a minha vida, mas era uma vida que já não combinava com quem eu era, com quem eu queria ser, uma vida que não me preenchia mais. E assumir isso, primeiro foi difícil assumir para mim mesmo, né? Porque eu acho que se eu não tivesse assumido isso, eu não teria saído. Mas assumir isso para todo mundo foi muito desafiador, sabe? Foi bem desafiador mesmo. E eu acho que eu tive a sorte de encontrar um ponto muito importante de apoio, que foi a minha filha. Eu sei que nem todo mundo tem esse ponto de apoio. Às vezes essa viagem, essa travessia é muito mais solitária. Eu tinha esse ponto de apoio, né? Ela foi a minha grande incentivadora, foi ela que falou: mãe, vai embora do Rio, eu fico com a minha avó. Depois foi ela que falou: vai viajar, vai fazer voluntariado. Olha aqui, tem todas essas possibilidades de você viajar com baixo custo, viajar sem ter dinheiro. Vai vender teu artesanato, vai vender alguma coisa na praia, você sabe fazer tanta coisa, não se preocupa com dinheiro, porque uma das desculpas que eu me dava, uma das histórias que eu me contava, era que eu precisava ter uma grana boa para poder, uma reserva financeira para poder viajar, para poder fazer um sabático. Então isso me prendeu durante muito tempo, porque eu absolutamente tinha isso. E ela foi esse meu ponto de incentivo, esse meu ponto de apoio. Eu não comecei do zero absoluto, sem. Eu não tinha alguém para contar financeiramente, mas eu tinha alguém que me dava realmente um respaldo emocional, um incentivo, alguém que acreditou em mim mesmo antes de eu acreditar. Então eu realmente tive essa vantagem nesse recomeço. E a maioria das pessoas não tem. As pessoas são muito julgadas quando elas têm uma vida mais ou menos ali direcionada e elas decidem romper com tudo isso. Então, essa insegurança, essa vergonha até da gente falar sobre, cara, às vezes tem pessoas que estão num casamento bacana, mas que falta alguma coisa. Assim, cada um tem uma história, cada um tem ali o seu vazio. Nem todo mundo precisa fazer literalmente o que eu fiz, né? Eu resgatei um sonho de juventude, que era viajar pelo Brasil. Hoje eu quero viajar pelo mundo, não necessariamente no mesmo modo que eu viajo hoje, mas eu fui resgatando os meus sonhos, sabe? Não foi o sonho que me moveu. O que me moveu, como eu falei lá no início do vídeo, foi a dor. Então, eu acho que esses são os principais pontos que a gente enfrenta quando a gente resolve mudar, quando a gente resolve recomeçar depois dos 50, né? Vergonha, a insegurança financeira, a gente pensa muito sobre isso, o medo do que as pessoas vão falar, o medo do julgamento, o medo da crítica, a vergonha, a solidão, o vazio, porque você se despiu de tudo aquilo que era conhecido e você ainda não preencheu com algo novo. Então isso gera esse vazio emocional, esse vazio do ambiente, né? De quem eu sou,
que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, isso são coisas que sempre que você vai recomeçar, você vai passar por isso. Seja um recomeço pequeno, seja uma grande virada na tua vida. Estou lendo aqui um pouco os pontos que eu quero, que eu não quero deixar de abordar. Eu acho que sim, esses foram as coisas que eu não sabia que eu ia enfrentar quando eu decidi chutar o balde e, enfim, queimar todas as pontes e sair nessa busca de quem a Cláudia é, em essência, e quem a Cláudia quer se tornar, qual a voz que eu quero colocar no mundo, sabe? Hoje eu estou recalculando rota, hoje eu já sei o que eu quero, mas eu estou trilhando esse caminho pouco a pouco, eu estou dando passo a passo. Hoje eu tenho um norte. Eu acho que durante um ano, o ano passado todo, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Hoje eu encontrei esse direcionamento. Então, e estou compartilhando isso aqui em tempo real, sem filtro, sem máscara, sem floreios, né? A vida como ela é, inclusive parando, né? De gravar, começando a gravar, uma coisa totalmente nova para mim. Eu comecei ano passado, parei por insegurança, porque eu não sabia o que eu queria, que história que eu queria contar, o que eu queria compartilhar. Eu queria falar sobre autoestima, eu queria falar sobre terapia, mas como recomeçar sempre foi algo muito forte na minha vida, eu comecei algumas vezes, eu vi que isso era algo que eu gostaria muito de dividir com as pessoas, sabe? E, enfim, eu estou documentando isso, né? Eu E assim, existe uma coisa nisso tudo que eu demorei algum tempo, né, assim, para entender, para perceber. E quando eu percebi, isso fez muito sentido e facilitou muito alguns processos, que é que eu vou dividir agora com vocês. Recomeçar não é sobre a gente acordar e ter certeza, ter a coragem e ter todas as respostas, ou saber todos os direcionamentos que a gente quer fazer. Recomeçar é você acordar com medo e, apesar dele, mesmo com ele, com todas as dúvidas, com todas as inseguranças, você acreditar naquele fiozinho de esperança que diz: cara, é possível, eu acredito que tem chance disso aqui dar certo. E você continuar caminhando, você dá mais um passo, você faz mais uma pesquisa, você se faz mais uma pergunta, você duvida daquilo tudo que parece que está no lugar, mas que para você não faz sentido. Então, eu acho que essa fé no invisível, nessa fé no que que faz o teu coração e tua alma vibrar, é que é importante. Não são as respostas, não é o controle sobre o processo, mas é confiar que de alguma forma aquilo vai dar certo. É confiar que aquilo que está ali te movendo faz sentido para você. Não importa se não faz sentido para mais ninguém. Então, quando eu entendi isso, e tem pouco tempo, ficou mais fácil. Eu acho que por isso que eu agora, em 2026, né? Agora em maio, quando eu fiz 59 anos, eu tive coragem de criar um planejamento, de traçar metas um pouco mais clara, um pouco mais embasadas naquilo que eu estou me tornando e naquilo que eu quero me tornar. Voltei a sonhar.
Então, se isso de alguma forma fez sentido para você, se isso de alguma forma te tocou, se você está num processo de, de recomeço ou de pensar que precisa mudar, se você acorda e pergunta, caraca, será que eu estou fazendo a coisa certa? Se isso te atravessou de alguma forma, eu te convido a ficar, eu te convido a se inscrever no canal, eu te convido a dar um like, eu te convido a compartilhar a tua história comigo, a fazer um comentário, a fazer uma pergunta sobre tudo que eu estou vivendo. Vai ser um prazer continuar te vendo por aqui, vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer responder as tuas dúvidas. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até já!